Arte, filosofia, psicologia, tecnologia, tudo junto? Será que é possível? Professor Felipe Salles, da Unicamp, diz que é. Né, professor? Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória acadêmica. Puxa, Um pouquinho. eu que agradeço, Flo. Um grande prazer estar aqui. Minha trajetória. É assim, eu fiz um pouco de tudo. Meu pai era fotógrafo, eu comecei fotografando também, ajudando ele no estúdio. Depois da minha graduação foi cinema. Depois eu fiz música também. Estudei música, né? Não em graduação, mas sempre estudei música, piano, flauta, depois violoncelo. Fiz violoncelo no Sesc. Terminei a graduação em cinema, eu fiz letras na USP, mas não terminei, era a segunda graduação. Depois eu ainda fiz teatro no grupo que tinha ali na PUC, no Tuca. Então, eu percorri tudo. Só não fiz pintura porque eu não sei desenhar. Transitando em todas as expressões artísticas. Quase todas. Só não fiz realmente pintura, porque eu sou muito ruim de desenho, então não dava certo. Enfim, então, minha trajetória, na verdade, é uma trajetória de vida. Ela não resume no diploma Legal. acadêmico. O diploma acadêmico é só uma chancela social, digamos assim. Porque eu sempre tive interesse pelo conhecimento. O conhecimento me atraía em todas as áreas. E o conhecimento sensível mais ainda, porque aí, quando eu sempre tive muito contato, né, com a imagem, com fotografia. Meu pai fotografava, inclusive, minha casa era cheia de quadros, de gravuras, assim, de muitos artistas Muito brasileiros, legal. porque ele fotografava quadros para os catálogos, né, desses artistas e ganhava, às vezes, como pagamento isso. Então, minha casa era um apartamento em São Paulo, era pequeno, mas assim, não tinha espaço nas paredes, era tudo forrado de quadros. Então, eu sempre vivi com isso, né? Mas teve um dia especificamente que foi um dia marcante, que meu pai ouvia muita música, música popular, música jazz, música clássica e tal. Ele misturava um monte de coisa, ele era muito eclético, mas ele gostava muito de música. Uma vez ele colocou um disco para tocar, como ele sempre fazia, nada de especial, mas era um concerto de Beethoven, o concerto do Imperador, e eu caí diante daquilo. Aquele negócio falou assim, mano, o que é isso? Eu tinha uns 10 anos de idade, assim, 9 para 10. Maravilhoso. Falei, mano, o que é isso? Eu comecei a ouvir aquilo e Incrível. não parava de me maravilhar com aquele som. E eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu conhecia um pouco, de música clássica, mas assim, sem nenhum tipo de formação específica. E de repente aquilo me tocou tanto que eu gravei aquilo, comecei a ouvir aquilo e não parava de ouvir aquilo e ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aquilo me encantou e eu falei assim, o que tem nisso que me encanta tanto, que me fez assim dar uma Caramba. guinada na minha vida? E guinada no sentido assim, depois disso nunca mais consegui ouvir outra coisa. Olha só. E fala assim, foi forçado? Não, A experiência sensível que foi a você disse. experiência sensível. Eu falei assim, é isso que é bonito, isso que eu quero. Entendeu? Muito E aí, a incrível. partir disso, em paralelo, digamos assim, duas coisas aconteciam. Uma, eu me deliciava com aquilo, e com a arte de uma forma geral, porque aí também entrava a fotografia, imagem, entrou o cinema, e ao mesmo tempo eu falava, eu queria entender por que isso acontece, por que eu tive essa experiência, essa catarse. Aí começou a trajetória de pesquisa nisso. Aí na verdade, sim, aí começou, digamos assim, a inquietação, né? Inquietação. Pesquisa mesmo, né? Muito Veio muito depois. depois. Sim. Mas sim, mas a inquietação estava lá. E que foi o deflagrador de todo o processo de pesquisa que chegou, Maravilhoso. inclusive, agora na minha livre docência, que eu defendi, que é aquele livro que eu te passei, Incrível, incrível. e que é uma síntese de tudo isso. E aí eu tento entender com algum tipo de rigor metodológico, mais próximo daquilo que a gente considera metodologia Que é possível. científica, por que isso acontece, por que a gente tem essa explosão emotiva, essa explosão emocional diante de um objeto ou de uma De uma experiência. sensação, um estímulo.
E conta pra gente um pouquinho disso, porque é realmente fascinante. O livro do Salles é muito fascinante. Conecta a ciência, a psicologia analítica, as teorias, né? As visões sobre a arte que deixam a gente assim, sem fôlego. E são muito provocativas, né? A gente sabe, Sim, são muito sim, são provocativas. muito provocativas. Concordando ou não, você vai sair dali modificado, sem dúvida nenhuma. Explica pra gente assim, como que você contaria por que que a arte me toca de uma forma diferente do que te toca? Como que a gente analisa isso? Por que que, de repente uma obra te toca diferente e comigo é outra coisa? O que que é essa loucura que acontece nessa singularidade humana? Então, essa é a parte legal da pesquisa, porque a ideia é assim, quando você vai buscar isso, por que que a arte é arte, ou por que que existe arte, ou para que arte, não tem uma resposta, né? Verdade. Você tem muitos autores percorrendo indícios diferentes, mas você não tem uma resposta. Por que que você não tem uma resposta? Porque a nossa metodologia, que é uma metodologia científica, na verdade, ela é descritiva, ela descreve o objeto. Então ela pega aqui esse objeto e fala assim, olha, isso aqui tem determinadas propriedades químicas, físicas, tal, isso funciona assim, tal, tem um negócio dentro chamado água, que é hidrogênio, oxigênio, tal, tem o vidro. Você descreve aquilo, tem tanto de peso, de medida e tudo mais. Tudo bem, você descreveu. Você fala assim, mas como é que eu vou passar o gosto da água? Como é que eu vou passar o prazer de tomar essa água? Percebe? Isso não está na ciência. E é disso que trata a arte. Então, a metodologia para entender a arte não pode estar no objeto. Ela não é suficiente para te dar essa resposta. Você precisa de uma outra metodologia. Sim. Percebe? E aí eu fui atrás dessa outra metodologia. E por isso que eu percebi que essa metodologia ela era multidisciplinar, quer dizer, porque ela envolvia basicamente a nossa estrutura. Mas Sim. aí você fala, a nossa estrutura física ou química, você fala assim, não, a nossa estrutura química, ela não decodifica isso a nível de valor. Ela Sim. decodifica isso simplesmente a nível de subsistência, para a máquina funcionar. Você não precisa da arte para você viver Sim. biologicamente, Sim. mas precisa. Sim. Percebe? Então, estava em outro lugar isso. E aí eu fui andando através da filosofia, através enfim, aí eu cheguei na psicologia. Né? Por que a psicologia? Eu não sou psicólogo, não tenho formação em psicologia, mas eu sou um assíduo leitor da psicologia, principalmente da psicologia analítica, que é a psicologia do Jung, e que ele vai dizer uma coisa muito interessante, que faz muito sentido. Todos nós temos uma estrutura anímica, uma estrutura fundamental, é o self, que aparece também em Freud, quer dizer, a psicologia, na verdade, ela está ligada ao aspecto de que nós somos indivíduos e que temos uma estrutura particular. Mas o Jung, ele vai dentro de uma lógica, na minha opinião, é diferente da de Freud, mas na minha opinião é mais inclusiva. Quer dizer, ela permite você entender determinados fenômenos que na lógica de Freud você não consegue. Né? Um deles é o fenômeno da arte. Por quê? Como todos nós temos uma estrutura psíquica, ou uma estrutura anímica, ela funciona como uma matriz. E é uma matriz que torna a gente o que nós somos. Ou seja, aquilo que você é diferente do que eu sou, é diferente de qualquer um, é uma matriz. E é uma matriz que não é física. Quer dizer, se você for dissecar o cérebro das pessoas, você não vai achar essa matriz. Não é só sensorial, né? Exato, você não vai achar onde está isso. Isso está numa matriz, o self está numa matriz na individualidade, que para o Jung é uma matriz energética. Ele não define exatamente o que é isso, mas ele fala, olha, existem duas formas. Ele tem um livro muito interessante chamado Energia Psíquica, que ele começa falando assim, tem duas formas de você abordar um fenômeno, fisicamente ou energeticamente. Né? Quer dizer, fisicamente são as propriedades essas que você descreve, que a metodologia científica consegue. Mas energeticamente, não é energia física decorrente dessas, é um outro tipo de energia, energia psíquica. E ele vai dar um nome disso de energia psíquica, que é o que Freud vai falar de libido, para o Jung ele acaba ampliando esse conceito para a energia psíquica. Essa energia é o que nós somos, basicamente, é o nosso eu. Ou o espírito, digamos assim, se a gente fosse conectar com as tradições, né, culturais.
das religiões do mundo, seria basicamente o espírito, aquilo que é você e não é mais ninguém. Essa estrutura ela é vibratória, porque ela é uma estrutura energética, e ela ressoa. O que as coisas ou os objetos apresentam para a gente? Também são feitos de átomos e, portanto, também são ressonantes. Quer dizer, você tem matéria detectável ou não, você tem matéria que é visível ou não, mas tudo isso ressoa. O que acontece? Esse ressoar dentro da gente é o que faz você entrar em sintonia com alguma coisa e com outra não. Ou seja, aquilo é harmônico com o seu campo energético ou com essa energia psíquica ou não. Aquilo que é harmônico com o seu campo energético, you like. Você gosta. Sim. Aquilo que é desarmônico, você tende a, você, digamos assim, convive, ou você suporta, ou você, enfim, mas não é mais difícil para você. Sim. Aquilo que te dá prazer e quando eu digo um prazer, é muito diferente de uma abordagem, por exemplo, puramente biológica, porque aí você fala, comer pode ser um prazer, mas não é disso que eu estou falando. Quer dizer, viver pode ser um prazer e tal, mas não é disso que eu estou falando. Por que aquele concerto me gerou prazer e sei lá, uma banda de rock não me gerou na mesma medida, percebe? Sim. E você fala assim, é um contexto cultural. Não, meu pai ouvia de tudo, eu estava sujeito a tudo. Eu não sou filho de músicos profissionais. Meu pai até tocava um pouco, mas tocava muita música popular também. Então você fala, não é entendeu? Não dá para você justificar pela influência do meio pura e simplesmente. Existe uma estrutura fundamental. E essa estrutura, quem deu, digamos assim, os indícios para isso, foi a psicologia analítica, a psicologia junguiana especificamente. E aí isso começa a conectar com um monte de coisas. Você começa a expandir isso. Porque como eu não tenho formação psicológica, na psicologia, eu não estou olhando pelo lado clínico da coisa. Sim, percebe? Eu estou olhando pelo lado sensível. Quer dizer, como é que isso me toca. Isso para mim foi muito interessante, porque isso deflagra a possibilidade de você encaixar um monte de coisas dentro disso, porque você considera, bom, então eu tenho uma matriz, mas como é que funciona essa matriz? Como é que funciona essa ressonância? Quer dizer, o que eu estou me conectando? Eu estou me conectando com ideias. Quer dizer, aquilo que o artista traduz, ou aquilo que um pensamento traduz, que pode ser um pensamento filosófico, um pensamento poético, qualquer tipo de pensamento cotidiano, do dia a dia, uma estratégia de marketing, são ideias, são pensamentos estruturados que, né, a gente fala assim, olha, isso é um pensamento estruturado, tem uma lógica, a gente fala, isso é uma ideia. Então você se conecta com uma coisa totalmente abstrata, totalmente imaterial. E tem ideias que te cativam, que te atraem, e tem ideias que não te atraem. E é muito, muito maluco pensar nisso. Então, isso refuta um pouco, será, aquelas ideias que dizem que, de certa forma, a gente pode ser determinado quase que definitivamente pelos nossos estados biológicos somente, ou isso é complementar? Porque tem essas ideias, né, de que a gente não tem a liberdade de... A gente percebe alguma coisa de certa forma por causa dos nossos estados biológicos. Tem alguma ideia assim? Será que sim? Não se encerra nisso? Claro Na que teoria do não. Jung, não. Não, com certeza não. Veja, nós estamos sujeitos ao meio que nos cerca. A gente sofre influência do meio que nos cerca, claro. Ele atua. Mas a razão que você usa para atuar no meio não é o meio que te dá. Olha só. Essa é a diferença. Que maluco. Percebe? Que maluco. E uma coisa que eu gosto muito do seu desenvolvimento da teoria, conta pra gente o que faz uma obra ser uma obra-prima. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana, eu adoro isso. Para eu chegar nisso, eu conectei muita coisa. Que você fala assim, tudo bem, a gente fala da arte porque eu sou do Instituto de Artes, eu trabalho com arte, enfim, mas eu poderia aplicar a mesma ideia em qualquer outra área do conhecimento, tá? O que faz o que faz, por exemplo, a teoria do Einstein, entendeu? Ser assim uma teoria, aquela equação do Einstein ficou famosa por gente que nem sabe matemática.
Você fala assim, como é que ele conseguiu, entendeu? Traduzir um negócio que as pessoas às vezes nem sabem do que se trata, mas elas reconhecem. Elas falam Sim. assim, olha, esse E igual a MC quadrado é Einstein. É Mas o que Einstein. quer dizer? Não, eu não sei, mas eu sei que é uma coisa importante. Quer dizer, até isso, percebe? Ele conseguiu traduzir um aspecto interessante. Como é que funciona isso? No meu entendimento, aí entra um pouco uns estudos que eu fiz também com física quântica. Também não é da minha área, mas enfim, eu peguei um cara especificamente chamado David Bohm, que é um físico americano, e que tem uma teoria que hoje tem mais gente falando sobre isso, bastante gente falando sobre isso. Hoje está mais comum esse assunto. Mas na época era pouca gente que falava, porque veio de um neurologista alemão, austríaco, chamado Karl Pribram, que pela primeira vez, em década de 40, alguma coisa assim, ele supôs que a nossa consciência tinha propriedades holográficas. Quer dizer, ela funcionava como um holograma. Nem existia holograma naquele momento, mas ele supôs, mas ele conhecia as equações do Denis Gabor, que previam a holografia, e que nessas equações... O que isso quer dizer? Explica pra gente o que é uma consciência holográfica. É assim, o que é um holograma? O holograma é uma imagem que você obtém por um processo que não é um processo fotográfico convencional, porque você não imprime diretamente da luz, você imprime, é um processo quântico, você emana, a luz emana indiretamente para uma chapa fotográfica altamente sensibilizada, a partir de espelhos e prismas do objeto, mas não é a imagem direta do objeto, é uma emanação quântica da luz daquele objeto que chega na placa, e a placa, que é uma placa especial, consegue aprender aquilo. Quando você olha para aquela placa, a chapa fotográfica, você não consegue ver nada, o holograma mesmo, né? Tem outros desdobramentos de hologramas que dá, mas o holograma puro mesmo você não consegue ver nada. Você tem que fazer um laser, porque ele é feito a partir de laser. A luz tem que ser coerente, monocromática, tem uma série de propriedades ali. Quando você faz um laser incidir sobre ela, aí a imagem aparece. E essa imagem aparece... não aparece só o plano chapado da imagem, você consegue ver, na verdade, quase que toda a formação tridimensional daquele ambiente. Fica uma imagem tridimensional. Legal. E mais, além de você ter uma percepção de profundidade na chapa, se você cortar a chapa ao meio, a mesma imagem vai ficar nos dois lados. Se você cortar em 4, a mesma imagem vai ficar nos 4. Se você cortar em tantos pedaços, cada parte contém o todo. É muito maluco isso. Muito. Tinha um professor na Unicamp, o professor Lunazzi, que eu fiz inclusive uma entrevista com ele, tem no YouTube, e ele explica exatamente como é que é o processo holográfico. E ele vai, inclusive no laboratório dele, na Unicamp, ele já faleceu, infelizmente, mas tinha lá dava para você ver o holograma. Ele tinha um holograma montado ali, um sistema para você, projeção de laser, que você conseguia ver os hologramas. E ele explica exatamente isso, essas propriedades. O que o Karl Pribram fez? Ele falou assim, olha, eu não consigo detectar o lugar exato da memória ou da consciência, mas eu consigo, a partir das experiências que ele fez, entender que a memória ela é não localizada, ela existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Caramba. E a consciência também. Todo lugar do cérebro ou todo lugar, todo lugar? Enfim, ele chegou em todo lugar do cérebro, porque era o espaço que ele estava lá mensurando, analisando. Mas hoje a gente poderia dizer, não sabemos, talvez se expanda infinitamente. Porque aí vem o David Bohm. O David Bohm, ele vai dizer, inclusive ele começa a trabalhar numa teoria que depois ele nem sabia que o Karl Pribram estava falando da mesma coisa. Eles vão se encontrar muito tempo depois e vão combinar e falar assim, nossa, sua teoria está falando exatamente da mesma coisa. Qual a ideia do David Bohm? Resumidamente, tá? De novo, não é minha área, foi o que eu li dele. Sim. Mas é a ideia de que ele tenta resolver a ideia da incompatibilidade entre a relatividade e a mecânica quântica, porque tem aquele problema da relatividade, nada ultrapassa a velocidade da luz. E na mecânica quântica as coisas é instantâneo, independente da distância, né, as relações. E aí você fala, como que resolve isso? A proposta do David Bohm ele concebeu uma ideia chamada ordem implicada, que seria uma ordem subjacente, uma espécie de éter, né? Trazendo para o
para mitologia, né? É uma espécie de éter que permeia tudo e que é holográfica, ou seja, a informação está em todo lugar ao mesmo tempo. E por isso que não tem incompatibilidade entre a relatividade e a mecânica quântica, segundo David Bohm. Quer dizer, porque, na verdade, o espaço é uma ilusão. Caramba. Tudo está ao mesmo tempo em todos os lugares. A nossa percepção de 3 dimensões é uma limitação de percepção específica do nosso cérebro, que precisa pensar em termos de altura, largura e profundidade. Mas ele, por exemplo, quando você vai falar do tempo, não existe nem definição de tempo, porque a gente já não consegue entender, por exemplo, uma 4ª dimensão. O cérebro não é feito para isso. E para a física quântica está tudo interligado, Está tudo né? interligado. Nessa sopa quântica. Exato. E um dos grandes problemas da física quântica é justamente descrever esses fenômenos e tentar traduzir esses fenômenos em termos inteligíveis. Sim. Ou seja, em termos tridimensionais. Por isso que não dá, por isso que é difícil. Eu tenho assistido alguns podcasts desses físicos interessantes e tal, eles ficam falando assim, imagina então que você ganha uma caixa com um determinado produto e tal. Tem um lá que falava de um tênis. E aí, só que imagina que o tênis não está lá. E daí, quando você abre, ele está. Fala assim, não dá para imaginar isso. Não dá. Percebe? É muito abstrato para gente. É muito abstrato. Você fala assim, ou tá ou não tá. Eu não consigo imaginar que não esteja. E para a física quântica isso é absolutamente natural. Quer dizer, seria o estado. Então, a gente está tentando... uma tradução de um aspecto muito mais amplo do que a nossa percepção consegue, que a gente está tentando reduzir para a nossa percepção. E qual deles que fez aquele experimento de tentar localizar a memória, que foi partindo do cérebro dos animais? O Pribram. Conta pra gente, que isso é fantástico, é um negócio muito maluco. O Carl Pribram, ele tinha um laboratório que ele fazia experiências com animais e ele dissecava o cérebro. Como é que era a história? Ele ensinava uma cobaia a fazer alguma coisa e depois tirava a parte do cérebro que ele achava que estava lá aquela informação. E a cobaia não esquecia aquilo. E ele fez isso várias vezes e a cobaia nunca esquecia. Mesmo cortando várias partes do cérebro. Cada vez ele cortava de um jeito. E aí tem uma descrição, eu não achei na literatura do Pribram, mas achei em outro livro, que fala que ele pegou uma salamandra, que é um bicho que você consegue tirar o cérebro sem matar o bicho. E depois cortou aquela parte do cérebro, pôs de volta o cérebro na salamandra, e a salamandra não esqueceu que ela precisava, onde estava a comida, ou o que ela precisava fazer. Que ele ensinou. Então foi aí que ele trouxe a ideia de que a memória ou a consciência eram não localizadas. Holográfica. Exatamente, a imagem mais próxima que ele conseguiu chegar para descrever isso era a do holograma. E aí o David Bohm complementou isso, dizendo assim, olha, na minha concepção, o universo inteiro é holográfico, porque a informação ela está aqui independente de tempo e de espaço, que é o que a gente vê, por exemplo... O que quer dizer um universo holográfico? Quer dizer que em toda parte tem esse todo? É isso? Em toda parte está o todo. Isso, em toda parte está o todo. A imagem assim, mais próxima que a gente pode fazer é tipo você ligar aqui uma estação de rádio. Tá. Se você ligar do outro lado da cidade, a 40 quilômetros daqui, a mesma estação, você vai pegar a mesma música. Ela está em todo lugar ao mesmo tempo. Sim. É essa a ideia. E aí que conecta com o Jung. Que ele aí fala que conecta com o Jung, exatamente. Ele explica pra gente como é que ele vê essa coisa de que tudo está em todo lugar. Não é que está tudo em todo lugar, é que você tem um conceito do Jung que conecta, na verdade, com tudo isso em relação a nós. Quer dizer, como é que a gente percebe isso, o que isso tem a ver com a gente, né? A gente saber que o universo é holográfico. É aí que entra o Jung, porque aí o que acontece? A briga que ele teve com o Freud foi justamente, uma das brigas, né? Foi justamente a ideia de que o nosso inconsciente, para o Freud, é estanque, quer dizer, o inconsciente. Tem outras coisas também decorrentes disso, em função da libido, em função de uma série de coisas. Mas para o Jung, não. Para o Jung, ele começou a perceber que a simbologia dos sonhos dos pacientes, que o Freud já tinha decodificado de certa forma, que é a interpretação dos sonhos, ela apresentava elementos simbólicos que tinham um significado que a própria pessoa não sabia que aquele elemento tinha aquele significado, só que aquilo se encaixava perfeitamente no contexto daquele sonho e da vivência daquela pessoa.
Então o Jung começou a perguntar, mas então, De por onde que você vem? sonhou com isso? Você conhece esse símbolo? Porque esse símbolo está te dizendo isso, que é o que você está vivendo. E o cara falava assim, não, eu nunca vi isso, não sei o que é isso. E ele começou a perceber que isso tinha uma recorrência e que existiam símbolos que apareciam que eram os mesmos, inclusive. Independente da experiência das Independente da pessoas, experiência das não tiveram pessoas. experiência com isso. Exatamente, É. eram símbolos que apareciam sem a experiência pessoal da pessoa. Que maluco. E ele começou a pesquisar, então, na mitologia. E ele começou a perceber que esses símbolos apareciam nas mitologias também. E ele começou a perceber que existia uma simbologia comum na humanidade. E ele falava assim, mas como se existe um limite de tempo e espaço? Absurdo, Né? de distância, né? Absurdo de distância. E os símbolos Se com repetiu. diferenças, às vezes formais, mas com o mesmo significado fundamental, em culturas totalmente diferentes e totalmente distantes. E culturas antigas, culturas de 4, 5 mil anos atrás. Então, ele começou a perceber que devia existir alguma conexão entre elas. Bom, resumindo a história, ele chegou no conceito de inconsciente coletivo, que é a ideia de que existe um substrato, que é exatamente a mesma ideia da ordem implicada, Sim. existe um substrato que é inconsciente que está toda essa informação da humanidade. E essa informação, portanto, ela está aqui e agora, acessível para todos nós. E o nosso cérebro consegue captar como uma onda de rádio. Ou seja, ela é não localizada como uma onda de rádio, quer dizer, ela está dentro da ordem implicada, e ao mesmo tempo ela é informação. E é informação sensível, uma informação que ela não é palpável, né? Essa ideia do inconsciente coletivo, ela aí entra, digamos assim, a minha teoria, a minha interpretação de tudo isso para aplicar isso na arte. Que é a parte mais legal. Que é a parte mais legal. O Jung ele já falava que parênteses, ele vai dizer que essas informações elas ficam armazenadas no inconsciente coletivo a partir de nódulos energéticos, que são os arquétipos, né? Muito bem. E nós somos todos energia, como você estava dizendo lá. A teoria é que nós somos essa energia também. Energia psíquica, certo? Isso, é que só para a gente conectar que a gente falou, nódulos energéticos e nós também somos energia. Tudo é energia. O nosso, digamos assim, aquilo que fala na gente, a nossa vontade, aquilo que dá a nossa objetivação de vida, muito não legal. É físico. Isso, percebe? Muito legal. É o aspecto da energia psíquica, é a nossa estrutura. O Jung ele vai chamar isso de estrutura psíquica, ou self. O self vem talvez antes ainda do Freud, mas a ideia de que é uma estrutura anímica, uma estrutura fundamental, que é o que faz você ser você e ninguém mais. Legal. E que cada um é um. Totalmente diferente. E o inconsciente coletivo também é um campo energético. O inconsciente coletivo também é um campo energético. Por quê? Essas informações, elas são informações sensíveis a nível energético, que elas traduzem emoção. É muito importante esse conceito. Elas traduzem emoção. Elas não são imagens ou elas não são coisas materiais. Elas são nódulos energéticos, que uma vez em contato, elas traduzem para nós emoção. Só que para o nosso cérebro, o que ele precisa? Ele precisa de forma. Precisa de forma, verdade. O cérebro precisa decodificar aquilo em forma. E é exatamente isso que a gente faz com qualquer coisa. A gente transforma aquilo em forma. Para quê? Para traduzir os modelos fundamentais que são importantes para nós enquanto espécie humana, energeticamente falando, psicologicamente falando. Por isso o mito. Por isso as civilizações desenvolveram o mito, por isso que elas desenvolveram as religiões, por isso que elas desenvolveram as histórias, os contos. É uma explicação emocional da realidade, digamos assim? Para o Jung, o mito, ele não é uma explicação ingênua. Sim. Uma explicação científica ingênua. Ele é a explicação dos nossos conteúdos intrínsecos mais profundos. Quer dizer, o inconsciente coletivo é aquele substrato comum a toda a humanidade, e que nós, a partir da nossa estrutura particular, a gente escolhe qual disso ressoa mais na gente. E por isso a gente tem mais afinidade com determinados objetos, ou símbolos, ou
estilos de música, estilos de filmes. Quer dizer, isso tudo é a nossa estrutura ressoando com estruturas fundamentais. E aí a gente consegue conectar aquela coisa do que é a obra-prima afinal, Isso, não é? porque aí o que é a obra-prima? A obra-prima é aquela obra fundamental que decodifica aquele arquétipo mais sutil e mais importante para cada um de nós. Mais reconhecível para a nossa estrutura anímica. Para a nossa estrutura anímica. Quando toda manifestação, qualquer coisa que você desenhe, pinte, qualquer representação de alguma coisa, ela pode ser uma representação meramente informativa ou pode ser uma representação sensível. Quem define isso não é o objeto, somos nós. Sim. Percebe? Sim. Você pode olhar para um pictograma egípcio, um hieróglifo egípcio e falar assim, olha, aqui eles estavam descrevendo essa cena assim, assim, assado. E você olha aquilo como uma coisa puramente informativa. Ou você fala assim, olha que interessante como a perspectiva que eles estão usando, ou a maneira como eles estão entalhando o baixo relevo. Enfim, percebe? Você determina como que você quer ver aquele mesmo processo. E assim com qualquer coisa. Quando você vê uma coisa que traduz uma coisa que tem um conteúdo informativo, às vezes maior do que um conteúdo emotivo, você dá às vezes a ideia de que aquilo é só uma imagem informativa ou uma imagem referencial, mas quando aquilo é só emoção ou só conteúdo emocional, com a música é mais fácil perceber isso, porque a música ela não tem uma representação na natureza. Você põe um quadro, uma foto, você fala assim, isso aqui parece com aquilo, isso aqui parece com aquilo, então, me conecta porque me lembra tal coisa. Com a música não tem isso, quer dizer, ela não tem forma, quer dizer, ela tem forma, claro, mas ela não tem uma forma análoga na natureza, né? Uma representação análoga na natureza. Muita gente falou isso, Schopenhauer falou isso, Kandinsky falou isso, é sabido disso, né? Mas a ideia de que você se sensibiliza e aquilo é extremamente belo, com uma coisa que é totalmente imaterial. Então a música é um exemplo bom, assim, eu uso bastante o exemplo da música por causa disso, porque ele não tem relação com as coisas, né, físicas. E aí o que acontece? Como é que uma música te toca? Ela te toca porque ela ressoa justamente os modelos decodificados, modelos arquetípicos ali decodificados, ressoam com a sua estrutura anímica. E ali você tem obras então, que você fala, nossa, que música legal, nossa, essa música é bonita, nossa, essa música é muito bonita, nossa, isso é uma obra-prima. São escalas que você dá em relação a essa intensidade de ressonância. Quanto mais harmônica for a tua estrutura, mais obra-prima ela vai ser. E existem obras-primas que tendem a uma universalidade. Isso que faz perdurar no tempo. Isso. Aí ou seja, é o que faz você pegar hoje e falar assim, nossa, você está escutando, por exemplo, um Beethoven, que é um cara de 200 e tantos anos atrás. Você fala... E tá aí hoje. Tá aí. Você fala assim, o que eu tenho a ver com ele? Quer dizer, o que eu tenho a ver com a Alemanha? Eu e um monte de pessoas que têm a mesma, ou sensações impactantes da mesma forma. Por que tantas pessoas? Por que tanto tempo? Não é da mesma forma que acontece com músicas hoje, por exemplo, que são tão efêmeras. E mesmo hoje você tem músicas que tendem a perdurar. Os Beatles, por exemplo, sim, então a uma diferença turma que tá lá, olha, é uma diferença muito louca isso. Não é muito louco? Você fala assim, como explicar isso? Você não consegue explicar isso por um golpe de marketing, por um problema, entendeu? Tampouco por uma complexidade técnica. Exato, nem por uma complexidade técnica, nem por uma questão cultural, sociológica. Não existe uma imposição, sabe assim, de marketing, vamos escutar Beethoven. Você escuta Beethoven que é bom. Mas tinha tantos outros compositores naquele mesmo momento, por que Beethoven? Beethoven é Einstein. Tinham tantos cientistas naquele momento, por que o Einstein conseguiu sintetizar aquela fórmula que traduz assim, uma outra dimensão do entendimento da física e do nosso mundo? O que Beethoven fez? Ele conseguiu sintetizar naquela, e tantos outros, mas ele conseguiu sintetizar a pureza da emoção humana naquelas notas. Assim, como é que faz isso? Não tem, percebe? Não é a técnica, não é regra, você não dá para ensinar isso, porque isso é puramente sensível e é por isso que o artista é o artista.
Porque senão todo mundo que teria se formado em letras seria poeta, percebe? O artista é aquele que conseguiu traduzir, sintetizar isso. Em todos os graus. Quer dizer, tem artistas que conseguem isso de uma forma mais diluída, e conforme você vai refinando, digamos assim, a sua arte, você consegue chegar num grau de refinamento tal que você consegue traduzir aquilo com uma potência tal que você não consegue ficar indiferente. Aquilo ultrapassa os limites da sua cultura, da sua língua, acaba se tornando uma espécie de símbolo universal. Por isso que não dá para a gente analisar a arte só de uma perspectiva histórica. Não dá conta de entender a arte. Não dá conta de né? entender a arte. E nesse sentido, parece que o aspecto sensível é muito mais complicado de entender, tanto do aspecto sensorial quanto do aspecto psíquico. Isso. É muito mais difícil do que entender a própria forma em si. Sim. Né? Ó, o contrário do Platão aí, né? Exatamente. Olha só. Exatamente. Não, e aí, depois de tudo isso, a gente volta tudo no Platão. A gente fala assim, quem falou isso? Platão falou isso. Não é? É a ideia da alegoria da caverna, fundamentalmente. O mundo inteligível, o mundo sensível. Quer dizer, a gente está... Ele usa o mundo sensível... Eu gosto de inverter, na verdade, o que o Platão fala. Eu gosto dessa sua ideia de inverter. Conta pra gente, é muito boa. Eu inverto, mas eu falo... Imagina que o mundo inteligível... Para o Platão é o contrário, mas para mim é assim... Imagina o mundo inteligível é esse aqui, o mundo que a gente consegue... A forma, tridimensional que o cérebro consegue. Mas aí você tem um mundo sensível, que é aquele mundo que não dá para traduzir. Por quê? Porque está fora da caverna, está fora do que o nosso cérebro consegue. O nosso cérebro consegue decodificar sombras projetadas. Ele é feito para isso, tridimensional. Mas aí você começa a ver que tem fora da caverna. O que faz o artista? O que faz o artista? Ele traz o que está fora da caverna para dentro da caverna. Ele põe em forma, ele modula em forma aquilo que é intangível. E onde está a criatividade do artista aí? É nessa criação? Exatamente nessa criação. Nessa capacidade de traduzir algo? Nessa capacidade de traduzir algo. Exatamente aí. Porque, de ressoar no outro. Exatamente. E veja, não é, o artista faz isso com um modelo abstrato, com a ideia, né, que são modelos arquetípicos. Mas você pode fazer isso, ideias geniais, em qualquer área do conhecimento, percebe? Ideias que você consegue sintetizar e tal, não sei o que. Inclusive eu gosto de dar esses exemplos na minha aula, eu falo assim, existe o futebol arte. Verdade. Né? Verdade. Existe arte culinária. Existe arte, às vezes, do design, por exemplo. Às vezes você vê um design de um móvel, de um automóvel, você fala assim, nossa, que incrível isso é uma obra de arte, percebe? E por que isso? Porque realmente ele conseguiu traduzir alguma coisa que é de uma ordem tal, e você fala assim, puxa, é só um monte de gente jogando bola, por que entendeu? O jogo é bonito ou o jogo é feio? Desse jeito, é porque impacta. Porque tem uma história que Salles, para quem não sabe, eu assisti 1 ano de aula do Salles lá no Unicamp, que inclusive foi essencial para as minhas pesquisas, para tudo mais. E tem vou deixar você contar, porque eu quero que você conte para as pessoas, porque eu fiquei muito impactada com isso. Nesse sentido da arte ressoar no espectador, né, de quem está recebendo a arte, tem aquela síndrome de Stendhal, que você fala, Stendhal. Exato. Aquilo é incrível. Conta pra gente aquilo eu acho que amarra tudo de uma forma... Que sustenta o inexplicável. A gente se conecta pelo indizível, pelo impossível, pelo intangível. Exatamente. Conta pra gente o que é isso, que é fascinante. Assim, existe um livro chamado Síndrome de Stendhal, que foi escrito por uma italiana chamada Graziella Magherini. Ela era uma psiquiatra ou psicóloga, não sei exatamente, mas ela trabalhava no Hospital de Florença e ela atendia turistas, né, que tinham convulsões, gente que não era de lá e que estavam tendo algum tipo de problema, e é um problema muito focado, muito específico, não eram problemas crônicos. E aí chegava para ela e ela falava assim, bom, o que você tem? Eu tive um enjoo, eu tive uma tontura, eu tive um desmaio, eu tive uma taquicardia, vários sintomas. Tá, aí me conta, o que você estava fazendo? Você estava no sol, assim, tal? Não, eu estava vendo uma estátua ali e me deu uma tontura. Não, eu estava admirando tal obra. Então ela começou a perceber que isso era muito recorrente. Ela falou assim, que estranho, né? E ela foi procurar, então, na literatura médica para saber se tinha mais casos assim. Ela descobriu vários relatos disso.
Um dos relatos mais famosos é o do Stendhal, o escritor, que ele relata numa dessas viagens turísticas de arte, ele relata exatamente essa situação, que diante de uma obra de arte, ele se sentiu assim absolutamente extasiado e teve taquicardias quase chegou a convulsionar. E aí ela chegou à seguinte conclusão: a obra de arte interfere nisso de alguma maneira, e é a síndrome de Stendhal. Ela chamou isso de síndrome de Stendhal. Ela não avança, digamos assim, para um aspecto, ela vai mais para um aspecto clínico e descreve muito bem tal nesse livro. Não tem tradução para o português, mas tem em espanhol. Ela descreve isso muito bem. Mas exatamente isso conecta de uma forma assim, muito prática o negócio. Sim. Porque você fala assim, eu sou um turista, eu nem sou Explica. especialista em arte, eu simplesmente cheguei diante daquilo e falei, nossa, que lindo, você começa a passar mal com aquilo, Tirou e literalmente você passa mal. O que é isso? No que seria a explicação junguiana, né? Diante dessa ressonância com um modelo que para você representa algo de uma potência muito grande, o teu corpo, ele reage a isso. Só que você, como você não consegue decodificar aquilo, ele acaba te trazendo o que seria, uma patologia como decorrência daquilo, porque o teu cérebro não consegue razonar naquilo. É tão intenso. Incrível. Que ele não consegue razonar e acaba dando a síndrome de Stendhal. Eu tive, inclusive, uma aluna que, quando eu expliquei isso para ela, ela falou, meu marido teve isso. Ele foi para o hospital e o médico falou, foi assim, assim, assado? Foi. Fica tranquilo, vai pro hotel, descansa que é síndrome de Stendhal. E ficou tudo bem. E ficou tudo bem. Que loucura, né? Que loucura. Agora vamos voltar ali na criatividade do artista. A gente está em tempos de novas ferramentas artísticas, quem sabe, de produção artística, né? Perfeito. Que é a inteligência artificial e tudo mais. E você também está refletindo sobre isso, nas sim, novas propostas. Sim. E quando a gente pensa num artista e a criatividade dele, enquanto a capacidade de traduzir todas essas coisas que a gente conversou aqui, nesse sentido, as ferramentas ditas inteligentes, né, de inteligência artificial, essas generativas, que proporcionam uma nova oportunidade para esses artistas se expressarem, como é que a gente analisa isso? Ainda assim, a gente pode considerar arte, essas imagens geradas? Qual que é a sua ideia? Conta pra gente a sua ideia de pixelografia. Conta pra gente. Pixelografia. Conta pra gente. Assim, a ideia de que uma imagem se gere por si mesma, na verdade, a fotografia era isso. Quando a fotografia se iniciou, lá no século XIX, a grande crítica que se fazia... Veja, o que as pessoas... no meu livro, eu crio a ideia de sistema modelo, ou de modelo. Né? Quer dizer, nós somos pessoas... o indivíduo, o ser humano, ele precisa de um modelo para se guiar. Ele modela um modelo próprio. E com a arte é a mesma coisa. Quer dizer, quando a fotografia chegou, o modelo mais próximo que a gente tinha de uma imagem da fotografia era a pintura. Só que o que era a pintura? Era técnica. Você precisava de anos, às vezes, de técnica, ateliê, e passar... Né? Não existia exatamente... nessa época até existia, mas antes, por exemplo, não existia uma faculdade, existiam academias, né? Academias ou ateliês, que eram corporações de ofício. E você ficava lá, assim, 20 anos, 30 anos, até você se tornar um mestre naquela técnica, para você pintar, sabe, com realismo. E realismo, claro, é sempre poético, nunca é o realismo no sentido da realidade, né? Representação. É uma representação, mas uma representação que tinha uma verossimilhança, né? Aí a ideia da aristotélica não é verdadeiro, mas é verossímil. Então você atribui aquilo valor. Só que aí você chega à fotografia, por uma série de aspectos, tecnológicos inclusive, e aquilo espanta pela qualidade, pela nitidez daquilo, sendo que você não precisa dominar mais a técnica da pintura. Você fala assim... E aí a grande crítica, ou uma das grandes críticas, foi justamente essa. O Baudelaire, o poeta, vai dizer isso da guerra, vai dizer assim, é o refúgio dos pintores fracassados da fotografia, porque você não precisa pintar, você aperta um botão e a imagem está pronta. Não é arte. Não é arte, percebe? Que loucura. O que aconteceu? E talvez aconteça a mesma coisa. O meio acadêmico, ou os críticos, meio crítico de arte, os teóricos da arte, refutaram a fotografia, assim, até não poder mais. A fotografia só entrou no circuito
dos grandes museus ou das grandes exposições, década de 50, no pós-guerra, entrou mesmo no acervo dos museus na década de 70. Ou seja, ele foi considerado arte oficialmente só há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Você fala assim, isso é um problema? Nunca foi. Os fotógrafos não estavam nem aí para isso, e os fotógrafos faziam eles mesmos as exposições e consideravam aquilo que eles estavam fazendo arte, e problema dos críticos. Isso aconteceu desde o início. Você já tem sociedades fotográficas, assim, 10 anos depois da guerra, você já começa a ter clubes fotográficos, sociedades fotográficas, formando inclusive escolas de fotografia, estilos fotográficos, e fazendo exposições de fotografia. Então, assim, para eles... Aqui no Brasil a gente teve durante muitos anos o Fotocine Clube Bandeirante, que promovia uma série de exposições, uma série de workshops. Eles traziam a vanguarda da fotografia europeia, a fotografia artística europeia mais arrojada, eles traziam para cá para reproduzir. Era o Thomas Farkas, o Eduardo Salvatore, tinha um monte de gente lá. E aí você fala assim, o que está acontecendo hoje? A mesma coisa. Percebe? Você fala assim, puxa, eu nem apertar o botão eu apertei, quer dizer, eu digitei um comando, um prompt, tem uma programação lá, tem um algoritmo e ele me retorna alguma coisa. Você fala assim, eu vou usar a mesma lógica que eu tenho usado. Não sou eu que... Não é o objeto que vai me dizer se ele é arte ou não. É a minha relação com ele. Enquanto eu achar esse objeto fruto de uma programação muito fria e sem uma interação sensível, não é arte. Mas a hora que eu começar a achar que tem uma interação sensível, eu começar a me sensibilizar com aquilo, aquilo vira arte. O mesmo objeto. Então, assim, vou dar um exemplo, com música também. Há um tempo atrás, aquela empresa de tecnologia chinesa, a Huawei. Huawei. Eu nunca sei falar também. Eles criaram um aplicativo de composição por inteligência artificial para celular. Um aplicativo super sofisticado. Não sei nem se existe ainda, que versão que está. Mas na época que eles lançaram, eles fizeram uma propaganda muito interessante para quem gosta de música. Foi muito interessante, porque eles anunciaram assim, com esse aplicativo nós conseguimos terminar a Sinfonia Inacabada de Schubert. Você fala assim, uau. Mas, teve outros compositores que pegaram o esboço do Schubert e fizeram lá tentativas de reconstrução, né? Mas tudo bem, a Sinfonia Inacabada são dois movimentos que são assim incrivelmente sofisticados e assim de uma emoção muito densa e muito profunda, uma coisa assim, não dá para imaginar. Você fala assim, tá bom, vamos ver o que eles fizeram. Aí eles não só, o aplicativo criou a partitura, como eles puseram uma orquestra para tocar e gravaram, e tem disponível no site lá. Você pode baixar e ouvir, tem vídeo, tem tudo. E você ouve aquilo, você fala assim, nossa, que interessante, é muito bem feito, Tecnologicamente falando, aquilo, tecnicamente falando, é muito sofisticado. Assim, as modulações, a instrumentação, é muito bem feito. Você fica realmente impressionado. Mas dá continuidade àquela emoção dos primeiros movimentos do Schubert? Não dá, não tem nada a ver com aquilo. Ele não consegue imprimir aquela emoção. Aquela emoção dos únicos movimentos que ele concluiu não tem igual, percebe? Porque aquilo é fruto de uma sensibilidade, de uma conexão arquetípica, de uma conexão com modelos muito profundos, e que fizeram da Sinfonia Inacabada uma sinfonia super famosa, apesar... E o Schubert é um cara que morreu com 31 anos de idade, nunca teve uma projeção importante, nunca foi um cara... Era um cara tímido, um cara... Né, recusavam as obras dele para imprimir, porque era meio fora de moda aquilo. Quer dizer, e é uma sinfonia que tem uma notoriedade muito grande hoje. Por quê? Porque ela bate muito fundo emocionalmente. A máquina não consegue reproduzir isso. A máquina procura, de repente, aquele modelo que a gente tende a procurar. Ela consegue reproduzir o modelo, mas não traduz aquela emoção profunda. Essa emoção profunda é o que o artista faz.
é o aspecto que a máquina não consegue reproduzir. Então, assim, ele pode usar a inteligência artificial? Claro que pode, deve, mas tem que ter uma objetivação, tem que ter uma inteligência norteadora. Mesmo porque o prompt demanda isso, né? Exatamente. E mesmo assim, olha, as experiências que eu tenho feito com fotografia na inteligência artificial, você dá um prompt e assim, você tem que dar várias vezes o prompt para assim, ele retornar um monte de coisa. E talvez até usar alguns programas para fazer chegar onde você quer. Para chegar onde eu quero. Porque o que me parece é que, de certa forma, não que isso seja consciente ou não, mas na produção do artista precisa haver uma certa intencionalidade. Exatamente. Ainda que inconsciente. Ainda que inconsciente. Se ele conseguir traduzir esta intenção usando a inteligência artificial, tanto faz. Aí você tem um objeto de arte, percebe? Mas você tem que reconhecer que existiu uma sensibilidade ali, que existiu alguma coisa que toca tanto o espectador quanto quem criou. Coisa. Agora, o que vai te tocar cada um é cada um, percebe? Você tem uma estrutura no mundo da arte, que é uma estrutura de críticos, de curadores e tal, mas o que eles vão fazer? Eles vão basicamente sentir uma tendência de moda, uma tendência do meio e tentar falar assim, puxa, essa obra representa muito bem esse estado de espírito, esse contexto. É a ideia do Zeitgeist, do Hegel. Sim, né? A ideia do espírito do tempo. Sim. Né? Essa obra contempla bem. E veja, mas é um... A última análise é analisar historicamente. Exatamente, mas é uma análise muito particular. Sim. Eu lembro muito quando eu era professor na FAAP. A FAAP é uma faculdade que o curso de artes visuais dela é um curso, assim, é o carro-chefe, né? Durante muito tempo foi, não sei se ainda é, mas era um carro-chefe, que era inclusive o curso que o Armando Álvares Penteado começou a FAAP com o curso de artes plásticas, né? Hoje de artes visuais. E tinha sempre anual de artes da FAAP, que era onde os alunos passavam por uma curadoria, passavam por essa experiência, né, de curadoria, de crítica, e eram escolhidos alguns trabalhos para fazer parte desse anual, que era era onde ia ter visibilidade, que os curadores de galerias tal iam visitar e conhecer as obras e tal. E sempre tinha a exposição paralela, que era aquela exposição dos rejeitados, né, que eram dos alunos que não tinham ido para essa curadoria, fazer parte dessa exposição principal, mas eles meio que faziam a revelia, uma espécie de exposição paralela, e era meio a revelia mesmo. E aí eles colocavam lá a exposição paralela. Olha, não vou dizer todas as vezes, mas praticamente todas as vezes que eu fui ver, a exposição paralela era muito mais legal do que a exposição oficial. Se descolava um pouco dos padrões. Exatamente, eu achava mais interessantes, mais sensíveis, mais descolados. Mais identidade transmitida mais identidade, ali, né? Exatamente. Então, assim, esse é o aspecto subjetivo. Sim. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei, com esse modelo teórico que usa o aspecto da ressonância, com o inconsciente coletivo, ou com modelos que são modelos absolutos, eu consigo minimamente dar trazer isso para um olhar mais metodológico, mais científico, quer dizer, porque senão fica uma coisa assim, arte é arte, ciência é ciência, porque ciência é um método de observação, arte não dá para fazer isso, então são duas coisas separadas. E eu tenho uma concepção diferente disso, eu acho que, na verdade, ciência é conhecimento, e arte é conhecimento. Então, em algum ponto, você tem que achar essa intersecção. Só que não é no ponto do objeto, no ponto da matéria. Porque no ponto da matéria, o objeto é o objeto. O que faz dele arte é o que toca a gente. Por isso tem espaço para qualquer ferramenta. Por isso tem espaço para qualquer ferramenta. E aí, conta pra gente só essa terminologia, esse nomezinho, pixelgrafia e pixelgrama que você usa. Conta e aí a ideia é a seguinte. Esse nome. A gente está cercado por imagens de inteligência artificial e algumas delas enganam a gente, na verdade, né? Inclusive, recentemente, 2 concursos de fotografia premiaram fotografias que não eram, na verdade, fotografias, eram feitas por inteligência artificial. E as pessoas, gerou toda uma polêmica, né, nas redes sociais e tudo mais, porque você fala assim, puxa, só que as imagens são muito legais, as imagens são interessantes. Percebe? Elas são... Uma delas, inclusive, eu achei assim... ela tem um potencial estético, não é? É verdade. Então você fala assim... Elas são imagens, mas elas não são fotografias. Então tem que ter uma maneira, na verdade, de colocar elas dentro do circuito, diferenciando elas. Quer dizer, deixar elas, de certa forma...
elas têm vida plena, digamos assim. Elas são imagens, elas também significam. São obra de um artista. São obras de um artista. Só que elas não são fotografias. Sim. Elas parecem fotografias. Elas são muito próximas do referente da fotografia, mas não são fotografias. Então, qual é a solução para isso? Dar o nome para elas. Isso. Talvez resolva muitos dos nossos problemas. Exatamente. Dar o nome para elas, do que elas são, que não é uma fotografia. O nome... Existem várias tentativas de nomes, promptigrafia, mas tem uns que eu acho que... Aí eu tentei juntar assim, as palavras mais simples, do que é feito, do que é feito. É feito de pixels. Então, pronto. Pixelgrafias ou pixelgramas. Quer dizer, eu estou criando um pixelgrama, estou criando que é basicamente, em vez de eu falar assim, eu estou criando uma imagem por inteligência artificial, uma imagem que simula uma imagem fotográfica por inteligência artificial, eu falo assim, estou fazendo um pixelgrama. É uma composição de pixels da mesma forma que a fotografia é uma composição de luz ali. Exatamente. Tá vendo? Fotografia, né, imagem da luz, grafia da luz. Pixelgrama, quer dizer, pixelgrafia, grafia do pixel. Quer dizer, eu estou juntando, né, informações de pixels para criar uma coisa que não foi capturada por nenhuma lente, apesar de parecer que ela foi capturada. Então essa é a ideia da pixelgrafia. Quer dizer, na verdade, dá nome aos bois, quer dizer, não dá pra gente dizer assim, e daí não, derivam as questões éticas, né? A gente resolve direitos autorais, resolve um monte de coisa. E veja, resolve e também assim, é o mesmo problema da fotografia. A fotografia mesmo, em termos de direitos autorais, tem vários problemas. É verdade. Tem hoje a maior parte desses problemas estão relativamente bem resolvidos, em termos de direito de imagem, direito autoral, mas teve um caso que eu não sei se foi resolvido, um caso meio antigo até, de alguém que deixou numa selva, num lugar assim, ermo, uma câmera, né, e foi lá um macaco e apertou o botão. De quem que é a foto? Percebe? Quer dizer, a autoria do macaco é do quem deixou a foto. Quer dizer, nem sei se foi resolvido. É o autor? Quem é o autor da foto? Isso é um problema da filosofia. O que é ser um autor, na verdade? Exatamente, o que é ser um autor. O que é o seu autor? É quem compõe o cenário também? É quem só delibera o olhar ali? Isso. É muito exatamente. difícil. É muito E difícil. tem casos variados, assim, de jurisprudência que envolve isso. Olha, mas você fez o clique, mas eu que montei todo o resto, a foto, né, o que aparece lá é meu. Então tem uma série de coisas. Veja, a fotografia com inteligência artificial também vai aparecer problemas assim. E já tem isso com a fotografia, a gente fala ok, faz parte. Tem até, eu acho que no sentido de quando alguns artistas tentam reproduzir quadros, por exemplo, para fazer novas versões. O cara é um artista também, ele tá reproduzindo, mas também aí tem o problema de direitos autorais também, de valor de venda, é a mesma coisa e valores tão distintos. É uma coisa muito maluca pensar mesmo. Muito maluca, mas é exatamente essa a ideia. Então a ideia de que nós estamos vivendo isso é uma realidade já, a gente não pode tentar fugir, né? Não dá para tentar fugir. E as aplicações, apesar das aplicações mais imediatas, serem no campo da publicidade, serem nos campos da comunicação de uma forma informativa, de uma forma geral, as propostas estéticas que já envolvem e que envolverão ainda projetos em inteligência artificial são absolutamente válidas, são absolutamente... E assim, não dá para fugir disso. A gente é o mesmo problema da fotografia. Quer dizer, chegou uma hora que mesmo os críticos falando, os fotógrafos não estavam nem aí, os artistas não estavam nem aí. Sim. Os críticos falavam da fotografia, que a fotografia era uma abstração, uma abstração não, uma aberração, né? Olha só. O Rodin tem uma crítica grande à fotografia. E você pega, por exemplo, por outro lado, o Degas achava incrível, fez usou fotografia, usou monotypes, usou fotografia, inclusive influenciou o enquadramento dele, a fotografia. O Toulouse-Lautrec usou fotografia. Assim, eles não tinham nenhum problema com isso, percebe? Então você fala, depende de como você olha, depende da sua estrutura anímica, da sua estrutura É só mais um aspecto do nosso tempo. É só mais um aspecto do nosso tempo, exatamente. É isso. E aí com isso eu consigo minimamente, para eu chegar nisso, eu precisei minimamente sintetizar o conceito do que é arte para poder chegar e falar assim, bom, então a partir deste modelo, eu consigo entender que a arte é uma interação, que um objeto que representa um modelo ideal, um modelo platônico, um modelo que está no inconsciente coletivo, que está na ordem implicada, enfim, qualquer um desses nomes eu estou
supondo que são, em ideia, são a mesma coisa, apesar de todas as diferenças de conceituação, né? Em si eles encerram a mesma ideia, a ideia de que existe informação não localizada em todos os lugares. Incrível. Então, na verdade, para a gente terminar aqui, artistas sempre serão artistas, insubstituíveis, humanos, independente das ferramentas. Exato. É isso que você acha? Exato. A inteligência artificial é uma ferramenta. Essa é a ideia. Assim como a fotografia é uma ferramenta. Percebe? A câmera é só uma ferramenta. A câmera é só uma ferramenta. Maravilhoso. Professor, obrigada pela presença, por dar essa visão de arte que até tira o ar de linda que é. Obrigada por tudo isso, obrigada pela presença. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Flor. Eu que agradeço, viu? Obrigada. E eu não sei quando vai pro ar, mas Feliz Natal. Obrigada. É isso. Arte, filosofia, psicologia, tudo isso, tudo junto.